Ele foi tratado como um demônio fracassado até descobrir ser um humano com uma aura invencível. No último episódio, descobrimos que o nosso protagonista, que é filho do lendário grande herói, foi roubado por um antigo general demônio e criado por um outro general que nem mesmo sabia que ele é um humano. E isso acaba explicando o porquê do Dariel ser tão poderoso, já que a aura invencível que ele tem é algo que passa de pai para filho. E após o grande herói descobrir que o seu filho estava vivo, o general Grambarza, que no caso é o homem que criou o Dariel, apareceu. Logo após o Grambarza aparecer, ele foi atacado pelo grande herói, mas o demônio conseguiu se defender facilmente. Frente a frente ao nosso protagonista, o general Grambarza o elogia e diz que ele ficou muito forte. Dito isso, tanto o herói Alantil quanto o demônio Grambarza se preparam para lutar. Vendo que algo feio iria acontecer, o Dariel entra na frente e diz para o seu verdadeiro pai que foi o general Grambarza quem o criou. Por isso, ele deseja falar com ele. Mesmo tendo muita raiva dos demônios, o herói abaixa sua arma. Feito isso, o Grambarza abre a boca e começa a dizer que uns 4 anos após adotar o Dariel, ele percebeu que o garoto era um humano. Na época, ele estava pegado demais ao garoto e por isso não conseguiu se desfazer dele. Ao ouvir isso, o Dariel diz que se sentiu acolhido e que o Grambarza sempre foi um bom pai. Em resposta a isso, o demônio disse que o nosso protagonista deu a ele a motivação que ele precisava para se tornar tão forte, que no caso era servir de um exemplo para ele. Após dizer isso, o Grambarza abraça o Dariel e diz que ele é o seu tesouro. Vendo toda essa cena, o herói Alantil diz que esse tempo e essa motivação com o Dariel eram para ter sido com ele, e pelo tempo que ele podia ter passado com seu filho não voltar mais, o herói se enche de ódio e pergunta como ele pode viver em paz sabendo disso. Em resposta a isso, o Grambarza diz para o herói que ele irá aceitar a responsabilidade pelos crimes do seu antigo colega. Dito isso, o Grambarza olha para o Dariel e o pede para ser feliz com o seu verdadeiro pai. E no momento em que os dois velhinhos iriam cair em uma sessão de porrada sem fim, a Marika aparece mandando os velhos não brigarem na frente do neto dele. E após a Marika usar o poder da criança fofinha, o Ariel se aproveita para acalmar o ódio do Alantil, dizendo que o tempo dele como pai pode não voltar, mas a partir de agora ele pode passar o tempo com o seu neto. E ele também diz o mesmo para o Grambarza. Logo em seguida, ele agradece a Marika dizendo estar muito feliz por ter se casado com ela. Enquanto isso, do outro lado da tela, é mostrado que o verdadeiro filho do Grambarza, o famoso Bashbarza, descobriu que o seu pai pediu para o Lorde Demônio o demitir do seu cargo. E tudo isso aconteceu pois o Bashbarba demitiu a pessoa que lidava com a maioria das coisas importantes do seu cargo. O exército do Lorde Demônio ficou uma completa bagunça. Após receber essas notícias, o Bashbarba se encheu de raiva e prometeu queimar completamente o Dariel usando um poder completamente desconhecido. De volta ao nosso protagonista, bom, após acalmar os dois velhotes, o Dariel ficou lá de boas, enquanto os dois velhotes se divertiam. Nessa noite, os dois inimigos se irritaram, brigaram e ficaram bebendo juntos. E depois de ouvir algumas histórias do Dariel quando pequeno, o Alantil confessa que após conversar um pouco com o nosso protagonista, ele percebeu que o Dariel foi criado por um bom pai. Dito isso, o Alantil aperta a mão do general Grambarza e o nosso prota fica muito feliz vendo isso. Ainda no fim dessa noite, o Dariel ajuda a Marika a arrumar algumas coisas e ela cuida um pouco das feridas que ele ganhou protegendo as Zebiantes. E foi só falar nela que a Marika deixou o quarto e a própria Zebiantes entrou. Ela, além de agradecer o Dariel por tê-la salvado, aproveitou um pouco para brincar com ele, dizendo que iria pensar no pedido que ele fez enquanto a salvava, sendo que o cara não pediu nada, apenas a defendeu. Após provocar o Dariel, ela sai do quarto toda feliz. E no dia seguinte, o Dariel pergunta para a Lady se ela vai continuar lutando como heroína, e ela diz que sim, pois o Lorde Demônio é a fonte de todo o mal. Nesse momento, o Alantil abre a boca e revela a verdade por trás da guilda central querer tanto a cabeça do Lorde Demônio. Tudo isso é porque eles acreditam que os demônios só podem usar magia por conta de algo que o Rei Demônio concede a todos eles. Ao ouvirem isso, o Dariel e o Grambarza dizem que o objetivo deles vai ser difícil de ser concretizado, pois o Lorde Demônio é um ser imortal que os governa desde sempre. Resumindo, o Lorde Demônio é um ser acima de todos os seres. Mesmo sabendo disso, a Lady promete continuar se esforçando para encontrar a melhor maneira de resolver tudo isso. Do nada, o Gashita acompanhado de outros aventureiros aparecem e dizem que a mina dos minérios importantes está sendo devastada por um monstro. Ao ouvir isso, o Dariel pede para as Zebiantes levá-los para lá. Chegando lá, o Dariel fica preocupado com os Knockers. Por isso, ele pede para o Alantil e o Grambarza cuidarem do dragão, enquanto ele vai atrás dos pequenos Knockers. Do nada, o grande herói apareceu do lado do Dariel, dizendo que ia o ajudar, pois agora que ele conheceu seu filho, ele quer ajudá-lo. Do outro lado da tela, o Grambarza e as Zebiantes, acompanhados do grupo da atual grande heroína, começam a enfrentar o dragão de baixa renda. Primeiro, as Zebiantes arremessa todos os heróis na direção do dragão, porém o ataque de nenhum deles dá certo, e em vários momentos o grupo dos heróis quase foram conhecer o Michael Jackson. Isso só não aconteceu pois o Grambarza usou a sua autoridade sobre o fogo para deter as chamas do dragão de baixa renda. De volta ao Dariel, bom, ele encontrou os Knockers em uma péssima situação, e quando ele foi começar a os salvar, o dragão de baixa renda acabou indo para perto dele. Em resposta a isso, o Dariel e o seu pai usaram suas habilidades mais poderosas em conjunto. Dessa maneira, o dragão foi arremessado no chão. Nesse momento, por algum motivo, o Dariel sentiu algo nostálgico vendo o dragão e estendeu sua mão para ele. Porém, o dragão mal animado foi embora para não deixar a nossa tela transbordando com a sua baixa qualidade. Depois desse ocorrido, o Grambarza se despediu do Dariel e pediu
pediu para Zebians o levar para o castelo do Rei Demônio. No fim, todos os Knockers foram salvos, mas o nosso protagonista ainda estava triste por não ter conseguido salvar a todos. Ao ver a tristeza na cara do seu filho, o Alan Seal o conforta dizendo que uma pessoa não pode fazer tudo sozinha. Do nada, algumas pessoas aparecem e dizem que um trabalhador da guilda se perdeu dentro da mina, e o Dariel, acompanhado dos Knockers, começam a procurar por essa pessoa. Do outro lado da tela, vemos o Grambaza se encontrando com seu filho, e quando o velhote vê o seu filho com um círculo mágico no olho, ele rapidamente o pergunta se ele invadiu a Sala dos Segredos. Ao confirmar isso, o Grambaza chega à conclusão de que quem invocou aquele dragão mal animado foi o seu próprio filho, e quando o cara começa a repreender o Bashbarza, ele acaba cometendo um erro em citar o nome do Dariel. Isso acaba fazendo o Bashbarza se irritar e dizer que o viu se divertindo com os humanos. Dito isso, o Cabelinho Vermelho invoca seu dragão de baixa renda e parte para tentar eliminar o velho e a atual heroína. Tudo isso para que a sua força seja reconhecida pelo seu pai e pelo próprio Rei Demônio. De volta ao Dariel, bom, dentro da mina, ele encontrou um rosto de pedra que começou a falar com ele. Esse rosto pediu para o Dariel mostrar o pedaço do corpo dele que os humanos usam como armas. Ao ver a arma do Dariel, o rosto fica encantado e decide liberar todo o potencial do minério que foi feito usando o corpo dele. Depois de fazer isso, o rosto gigante, que se chama Gigantomachia, diz que em breve a Vila Lux irá se tornar um campo de guerra. Após receber a bênção, o Dariel recebe uma ligação do Grambaza. Nela, o cara diz que o Bashbarza é o culpado pelo ataque e que ele está indo nos atacar novamente. Um tempo depois, vemos que o Dariel foi até a sua vila e pediu para todos recuarem. Feito isso, o tempo se passa e o Bashbarza finalmente chega. Ao ver o maluco, o Dariel tenta conversar, porém o Bashbarza abre a boca dizendo que irá matar sua mulher e seu filho. Em resposta a isso, o Dariel liga sua aura no talo e já transforma sua espada em uma corda para segurar o dragão. Nesse momento, o Grambaza e Zebians chegam e, com a ajuda de todos, eles começam a segurar o dragão enquanto o Dariel lida com o Bashbarza. Durante a batalha dos dois, o Bashbarza fica usando várias magias proibidas para pressionar o Dariel, e o nosso protagonista, vendo tudo isso, foi lá e o elogiou, dizendo que ele nunca conheceu alguém tão aplicado aos estudos igual a ele. E dessa vez, quando atacado novamente pelo Cabelinho Vermelho, o Dariel responde ao golpe usando a sua fenda do vazio. No fim, o Bashbarza usa a carta na manga que ele estava guardando para derrotar os heróis. Dessa maneira, o episódio 11 termina. E no início do episódio final, vemos o Gashita mostrando suas habilidades. Logo depois, o velho Alan Seal acaba se unindo ao Grambaza para eliminar o dragão de baixa renda. Daí, enquanto eles atacavam o dragão, o Dariel estava enfrentando o Bashbarza com o mó rabão de dragão. Sem maldade, é um rabão mesmo. E mesmo com o Cabelinho Vermelho dando tudo de si, o Dariel ainda insistia em parar de brigar e tentar conversar. No fim, o Bashbarza optou em usar uma magia suprema que ele herdou do seu pai contra o nosso protagonista. E ao ver essa magia sendo invocada, o Dariel foi obrigado a responder com toda a sua força. O golpe do Dariel atinge o Bashbarza, porém ele sobrevive, se transformando cada vez mais em uma besta mágica. E ao ser pressionado pelo Bashbarza nessa forma, o nosso protagonista acaba vendo as memórias do seu inimigo. Tudo isso por conta dos feitiços proibidos que ele está usando. Nessas memórias, o Dariel vê que o Bashbarza sempre quis ficar ao lado do seu pai, mas a sua mãe sempre o obrigou a se focar nos estudos. Na época, ele se focou em ser o melhor estudante para conseguir alcançar o seu pai, pois ela queria que ele estudasse para ser o melhor estudioso, é isso. Mesmo sabendo disso, o Bashbarza conseguiu assumir o cargo que o pai dele ocupava. Na época, após conseguir tal posto, ele viu seu pai chamando o Dariel de sua maior sorte, e isso encheu o coração do Bashbarza de raiva. E a solução que ele arrumou para tudo isso foi expulsar o Dariel do exército do Lorde Demônio e o bani-lo do reino. Ao descobrir isso, o Dariel fica com pena do seu inimigo. Nesse momento, o Bashbarza manda ele parar com isso. No fim, ao descobrir que os seus sentimentos estão conectados, o Dariel decide contar toda a verdade sobre ele e demonstrar para o Bashbarza os sentimentos que ele sempre cultivou quando foi abençoado com uma família. Dessa maneira, o Dariel conseguiu mostrar que ele era o ferrado da história e não o Bashbarza. E graças a um sentimento de arrependimento por não ter tentado se dar bem com o Dariel, a transformação demoníaca do Bashbarza começou a passar. Quando ele ficou mais fraco, o dragão de baixa renda que havia sido desligado acabou sugando toda a magia do Bashbarza que estava no céu e ficando muito mais poderoso que antes. Ao sentir isso, o Bashbarza correu até o dragão e tentou o controlar, realizando uma magia proibida de fusão corporal. Nesse momento, para não deixá-lo ser consumido pelo dragão de baixa renda, o pai do Bashbarza foi lá e usou uma magia proibida para assumir o comando. E junto com ele, o Dariel apareceu usando a sua fenda do vazio. Nesse momento, por conta das magias proibidas, o Bashbarza pôde ver o quanto seu pai se ama. E em resposta a tudo isso, o Bashbarza finalmente pediu desculpas pelos seus erros. No fim, depois de tudo isso, o Dariel voltou para casa e quando a Marika foi o acertar com aquele abraço monstruoso de sempre, ela parou e o deu um abraço extremamente confortável. Bom, pelo menos de início foi isso, né? Depois ela pegou pesado e quase matou o cara. Enquanto isso, do outro lado da tela, é mostrado que o Rei dos Demônios decidiu punir o Bashbarza, o mandando se tornar novamente um general dos demônios. E caso ele não consiga fazer isso de uma maneira esplêndida, ele será castigado a viver no inferno para sempre. No fim, o Bashbarza escolhe viver no inferno, pois ele acredita que os seus crimes são imperdoáveis. Ao ouvir isso, o Rei Demônio ficou um pouco desapontado e resolveu apenas banir o Bashbarza da mesma maneira como ele baniu o Dariel. Após ser banido, o Bashbarza foi acompanhado do seu pai até a pousada que o Dariel comanda. Lá, o Bashbarza foi confrontado
afrontado pela heroína que o criticou por ter causado vários danos à mina. Em resposta a isso, o cabelinho vermelho se desculpou e o seu pai também. Nesse dia, o Gran ficou querendo ir para o colo do Baixo Barza, e depois do pequeno ser segurado, ele pegou e soltou a sua primeira palavra, que no caso foi Baixo Barza irmãozão. Por conta disso, o Dariel pede para o Gatita fazer um desenho de todos juntos. No fim desse dia, todos se divertiram bastante, e no dia seguinte, o Baixo Barza mete o pé para conhecer o mundo afora, levando consigo várias quentinhas que a Marika fez para ele. Dessa maneira, esse anime termina com o nosso protagonista feliz com a sua segunda vida, e agora ele tá melhor ainda porque todos os seus problemas foram resolvidos. Não tem nada para ele lidar. É isso, galera, esse vídeo termina por aqui, é um anime muito bom. Em breve vou estar postando o resumão completo para vocês como sempre. Se quiser ver tudo de novo, é isso. Qualquer coisa você manda